Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um estudo para mercado, principalmente para operações de day trade no mini índice, no mini dólar. Para quem não me conhece, meu nome é André e junto com o Estevão a gente fundou o Metanoia Trading. Além desse canal do YouTube, a gente tem o nosso site, metanoiatrading.com, e também estamos presentes na maioria das redes sociais. Então, para quem quiser, é só nos acompanhar que vai nos achar facilmente. Bem, o dia de ontem foi bem volátil, como tem sido nos últimos dias, e a expectativa, pelo menos minha, é que essa volatilidade permaneça pelo menos até sexta-feira, quando acontece a divulgação do payroll nos Estados Unidos. Já falando de calendário econômico, o dia de hoje também é bem importante. A gente tem a divulgação do ADP nos Estados Unidos pela manhã, que falam, né, que é a prévia do payroll, embora muitas vezes eles venham com resultados bem diferentes. E já com o pregão fechado, a gente tem a divulgação da taxa básica de juros aqui no Brasil, né, muitos analistas apostando numa alta de 1%, diferente, né, um pouco maior do que foi nas últimas reuniões do Copom, onde a gente viu uma alta de 0,75%. Bem, dito isso tudo, vamos ao que interessa, vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, né, e aperte o sininho de notificações. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal, começando pelo S&P Futuro, né, que é o principal índice norte-americano, e muitas vezes, né, o nosso índice acaba copiando os movimentos que o S&P faz, normalmente mais para baixo do que para cima. Ontem não foi diferente, mas enfim, a gente vê o S&P trabalhando num canal amplo de alta, como eu venho comentando, e sempre quando tenta romper essa parte inferior, a linha inferior desse canal de alta acaba falhando. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. A gente vê que nos últimos dias o S&P vem trabalhando de forma consolidada, que é muito semelhante, muito parecido com o que vem acontecendo no mini índice, né, no Ibov também, e no dólar contra o real. Então a gente vê aqui que nos últimos dias trabalhando de forma bem lateral o S&P futuro, e quando a gente coloca no tempo gráfico de 1 hora, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, a gente vê uma confusão danada aqui. Obviamente, a grande expectativa é para a divulgação do payroll na sexta-feira, como eu comentei no início desse vídeo. Vou passar agora para o barril de petróleo, já que a gente tem a Petrobras, que é bastante influenciada pelo preço do barril, e a gente observa que o barril de petróleo também, né, vem trabalhando uma alta. Nesses últimos dias, né, apresentou uma correção bem significativa. Então, quando a gente considera, né, essa segunda perna aqui, que eu vou marcar com uma seta em verde, essa perna aqui, e a gente traça um fibo, a gente observa que o barril de petróleo WTI, ele corrigiu na retração de 50% de fibo, voltou a subir, né, quase que testando a linha inferior desse canal um pouquinho mais estreita de alta, e apresentou uma correção nos 2 últimos dias, né? Quando a gente vai para o tempo gráfico de 1 hora, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, a gente vê pernadas muito fortes para baixo. E depois, né, uma correção como se fosse uma bandeira. Foi o que aconteceu aqui e pode estar acontecendo aqui também, né? Então, para o barril de petróleo especificamente, hoje, né, sai a divulgação dos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos. Então, obviamente, né, se esses estoques vierem acima das expectativas dos mercados, a gente pode ver uma queda mais intensa para o barril de petróleo. Agora eu vou passar aqui para o minério de ferro, né, que impacta bastante a Vale. A gente observa aqui, o minério de ferro fazendo uma correção muito forte na última semana. E se a gente assumir também isso aqui é uma lateralidade, aqui até aqui mais ou menos, onde tem um topinho, se ele perder essa região aqui, obviamente que o minério de ferro pode apresentar uma correção mais acentuada. Deixa eu ver se consigo mover isso aqui para baixo. Voltando aqui
para casa dos 127, onde tem uma linha de suporte bem importante. Vou passar agora para os contratos futuros no Brasil, começando pelo mini índice. Esse aqui é o tempo gráfico diário, né? A gente observa que ele vem corrigindo dentro de um canal de baixa relativamente estreito. Uma das observações importantes aqui é que, normalmente, não foram em todas as situações, quando o mini índice ele faz uma mínima menor, acaba falhando. Então, aqui, essa era a mínima até então. Quando foi fazer uma mínima inferior, aqui, falhou. Dessa forma, essa daqui passou a ser a mínima. E quando tentou fazer uma nova mínima, falhou novamente. Essa ocasião aqui, né? Enfim, depois desse dia, essa daqui passou a ser a mínima. E esse dia aqui, quando a gente tem essa barra de queda bastante forte, foi quando o Bolsonaro comentou, né, que o país deveria se endividar para aumentar a Bolsa Família. E, obviamente, que o mercado reagiu de forma muito ruim. Mas, enfim, a gente observa aqui que esse daqui passou a ser a mínima desde então. E no dia de ontem, ao tentar fazer nova mínima, falhou novamente. Uma outra observação aqui no tempo gráfico diário é que, quando a gente considera essa daqui uma perna, esse canal de alta relativamente amplo, como uma pernada de alta, e traça um fibro, vocês podem ver aqui que eu tenho uma retração aqui de 50% de fibro, que foi quase testada no dia de ontem, né? Faltou muito pouco. Vou passar agora para o tempo gráfico de 1 hora. Eu diminuo aqui um pouquinho o zoom. Então, a minha leitura no tempo gráfico de 1 hora é que o mini índice também vinha trabalhando de forma consolidada, de forma lateral. Então, vou colocar aqui um retângulo, pegando essa mínima aqui e essas duas máximas, quando ele fez um topinho duplo. Deixa eu esticar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Bem, quando ele rompeu essa consolidação para baixo, automaticamente a gente projeta a amplitude dessa lateralidade para baixo, e a gente vê que coincide exatamente com a retração de 50% de fibro. A gente observa também que os 3 últimos topos, pelo menos até ontem, foram topos inferiores. Então, se eu pegar aqui, esse topo e esse topo de ontem. Nesse sentido, até por ele não ter rompido, voltado para essa consolidação superior aqui, ele fechou abaixo, dessa linha de suporte, agora de resistência. Eu vejo uma possibilidade gráfica de o mini índice voltar para baixo, a conferir. Além disso, queria aproveitar e mostrar uma outra coincidência aqui nessa retração de 50% de fibro. Vou voltar para o tempo gráfico diário. Então, quando a gente pega a amplitude, deixa eu colocar, desse canal de alta aqui, em azul, vocês podem ver que eu tenho uma ferramenta de fibro aqui para calcular a amplitude desse canal de alta. Quando ele rompeu para baixo, a gente projeta a amplitude desse canal de alta para baixo, e também coincide aqui com a retração de 50% de fibro, mais ou menos ali na faixa dos 120 mil pontos. Eu acho que ainda existe uma grande possibilidade do mini índice testar essa região. Vou passar agora para o mini dólar. Vamos lá, está aqui
O mini dólar também vem trabalhando de forma consolidada nos últimos dias, né? Então, muito parecido com o S&P futuro, com o mini índice. Então, a gente observa aqui que nos últimos dias, né, vem fazendo, né, altas e baixas, altas e baixas, altas. E muito parecido, né, nesse sentido, com o mini índice vem fazendo topos inferiores. Passando aqui para o tempo gráfico de 1 hora, né, a gente vê uma bagunça muito grande, testando esse suporte aqui por 2 vezes, né, pode servir como um grande magneto. Então a gente vê aqui, ó, uma grande alta, correção, uma outra perna de alta. Então, para mim, existe uma grande chance do mini dólar nos próximos dias fazer o seguinte movimento. Esse movimento de baixo, depois vir aqui para testar novamente essa região de suporte. Bem, pessoal, lembrando que esse final de semana a gente publicou mais uma análise semanal lá no nosso site, no metanoiatrade.com, onde a gente faz análises gráficas por um período mais longo, né, não especificamente para day trade. Então é isso. Desejo a vocês, né, boa sorte no dia de hoje, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.